Beleza, pessoal, vamos dar sequência então no nosso estudo do magnetismo, tá? Esse é o vídeo 47. O vídeo 46, como eu falei com vocês, foi aquele PowerPoint, né? Na verdade, não foi um vídeo, né? Não foi uma videoaula, foi uma apresentação PowerPoint que eu disponibilizei para vocês, introduzindo esse novo conteúdo, tá? Que é o magnetismo, e mais para frente a gente vai tratar de eletromagnetismo. A gente vai ver que essas duas áreas da física, a eletricidade e o magnetismo, na verdade, são uma coisa só, né? Então a gente vai falar disso mais para frente. Por enquanto, a gente está fazendo um estudo separado de cada uma dessas áreas, que foi o que aconteceu historicamente, né? Então, o magnetismo, ele surge, pessoal, da seguinte observação, né? O pessoal começou a notar, desde a antiguidade, que existem materiais, né, que têm a propriedade de interagir entre si, seja atrativamente ou repulsivamente, mesmo estando eletricamente neutros. Então, se eles estão eletricamente neutros, você pega dois pedacinhos de ímã de geladeira, por exemplo, aqueles ímãs pequenininhos, você sabe que, dependendo de como que você orienta aqueles dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir. E eles estão eletricamente neutros. Você não pegou aqueles dois ímãs, colocou numa bateria e eletrizou aquele material. Não é isso que aconteceu. Eles estão eletricamente neutros. Então, aquela interação atrativa ou repulsiva, ela não pode ser de natureza elétrica. Ela tem que ser de uma outra natureza. A gente sabe que é a natureza magnética, né? Os materiais que têm a propriedade de interagir entre si, estando eletricamente neutros, são chamados de materiais ferromagnéticos, né? Então, como eu falei para vocês lá naquela apresentação do PowerPoint, né, você tem elementos, por exemplo, como o ferro, o cobalto, o níquel, né? Não são todos os metais que têm propriedades magnéticas. O alumínio, por exemplo, não tem, o cobre não tem, né? Mas o ferro tem, né? Inclusive, o nome ferromagnético vem justamente porque o primeiro elemento químico que foi descoberto, que foi utilizado aí pela humanidade, né, com propriedades magnéticas, foi o próprio ferro, né? Mas, por exemplo, o cobalto, o níquel não são ferro, né, são outros elementos químicos, mas têm propriedades de magnetismo, eles também são chamados de ferromagnéticos, tá legal? Então são ímãs, né, são materiais com propriedades magnéticas. Então, como que a gente estuda, né, como que a gente mapeia a influência magnética de um material ferromagnético no espaço ao seu redor? Da mesma forma que lá no caso da eletricidade, a gente definiu conceitos de linhas de campo elétrico e vetor campo elétrico para mapear a influência elétrica de uma carga ou de um conjunto de cargas no espaço ao seu redor. A gente vai fazer a mesma coisa com o magnetismo, né? A gente vai utilizar o conceito de linhas de indução magnética e o conceito de vetor campo magnético, tá? Então, digamos que você tem aqui esse ímã em forma de barra, né? Para um ímã, a gente atribui uma polaridade, né? A gente tem o polo norte de um ímã e o polo sul. Por que a gente faz essa diferenciação? Porque a gente adota a seguinte convenção: na hora de mapear o campo magnético desse ímã, ou a influência magnética desse ímã no espaço ao seu redor, a gente utiliza esse conceito de linhas de indução, e essas linhas, elas são traçadas obedecendo algumas regras, né? Primeira coisa é o seguinte: as linhas de indução, elas sempre nascem no polo norte e convergem para o polo sul. Nasce no polo norte, converge para o polo sul, formando esse padrão. Aqui eu estou desenhando as linhas de indução fora do ímã, né? Então a gente tem essas linhas formando essas curvas, nascendo no polo norte e convergindo para o polo sul, né? E como que a gente, da mesma forma que a gente definiu linhas de campo elétrico e vetor campo elétrico, como que a gente faz isso no caso das linhas de indução magnética e do vetor campo magnético? A gente adota a seguinte convenção: em cada ponto do espaço, né, ou seja, em cada ponto onde eu tenho linhas de indução magnética, eu desenho o vetor B, que é o vetor campo magnético, da seguinte forma: ele é sempre tangente às linhas de indução em cada ponto, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, nesse ponto 1 aqui, ó, a linha de indução está passando por aqui, nesse sentido. Então, o vetor campo magnético, ele é tangente à linha nesse ponto, né? Aqui também, a linha de indução está passando por aqui. Então, o vetor campo magnético, ele é tangente à linha nesse ponto. E a mesma coisa para o ponto 2, tá? Então, essa é a primeira convenção. O vetor campo magnético, ele é definido dessa forma, ele é sempre tangente às linhas de indução em cada ponto. Outra convenção: a intensidade do vetor campo magnético,
é tanto maior quanto maior a proximidade, ou seja, quanto maior a densidade de linhas de indução numa região do espaço. Então aqui, por exemplo, nessa região aqui próximo do polo norte do ímã ou do polo sul do ímã, você vê que as linhas de indução, elas estão bem próximas umas das outras. Você tem uma alta densidade de linhas nessa região aqui. Então, nas proximidades dos polos, o campo é mais intenso, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, esse ponto está pertinho do polo norte do ímã. Eu desenhei o vetor B1 com uma intensidade bem grande, né? Esse ponto aqui, ó, também está próximo do polo norte, um pouquinho mais afastado. Então, ele tem uma intensidade grande e um pouco menor, né? Esse outro ponto aqui, ele está localizado longe dos dois polos, né? Então, numa região onde as linhas de indução são menos densas, né? Ou numa região onde a densidade de linhas de campo magnético, né? Ou linhas de indução magnética, onde essa densidade é mais baixa, o vetor campo magnético é menor, tem menor intensidade, tá? E a outra convenção é o seguinte: da mesma forma que acontecia lá no caso do campo elétrico, vai acontecer aqui no caso do campo magnético também. As linhas de indução magnética, duas linhas de indução, nunca vão se cruzar, né? Então eu nunca vou ter um desenho da seguinte forma, né? Você tem uma linha de indução de campo magnético passando por aqui, nessa direção, e uma outra linha fazendo isso aqui, ó. Porque isso gera uma indefinição na direção do B. O B não é tangente às linhas, então de acordo com essa linha aqui, ó, o campo magnético ia apontar para lá, né? Essa aqui seria a direção do B. De acordo com a linha de baixo, né? Vou colocar de outra cor aqui. Então, de acordo com essa linha aqui de cima, o vetor campo magnético teria essa direção. De acordo com a linha de baixo, o vetor campo magnético teria essa direção, né? Esse aqui seria o B, B1 e B2. Ué, qual das duas direções que é a correta? Fica indefinido, né? Então, para não ter esse problema de indefinição na direção do vetor campo magnético em cada ponto do espaço, a gente não desenha linhas de indução se cruzando, né? Sempre as linhas têm um espaçamento entre elas, né? Elas nunca vão se encontrar, ok? Da mesma forma que acontecia no caso do campo elétrico, ok? Na prática, né, como eu mostrei para vocês lá naquele PowerPoint, uma maneira de você visualizar essa influência magnética de um material, de um ímã, né, no espaço ao seu redor, é usando limalha de ferro, é usando aquele pozinho de ferro que fica, quando você vai em serralheria, né, o pessoal usa esmeril, né, para cortar barra de ferro. Durante o processo de corte sempre sobra um pozinho, né? Aquele pozinho é um tanto de lascas de ferro bem pequenininha, com propriedades magnéticas. Então, se você pega um ímã, né, um material desse tipo aqui, e joga você espalha um monte de limalha de ferro em volta daquele ímã, esses pequenos ímãs elementares, né, essas lasquinhas de ferro, elas vão se orientar, elas vão responder à ação do campo magnético, elas vão ficar orientadas de acordo com as linhas de indução. Ou se você preferir, por exemplo, você pega uma bússola pequenininha. Uma bússola é uma agulha imantada, né? Uma agulha com propriedades magnéticas. Então, se você pega aquela agulha da bússola imantada, né, e coloca ela, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, no ponto B1, você pega uma bússola e coloca ela aqui, ó, a agulha da bússola vai ficar alinhada na direção do vetor B1. Então, a orientação sul-norte, né, o sul-norte da bússola, vai ficar alinhado de acordo com o vetor B1. Se você pega a mesma bússola e coloca aqui no ponto B3, por exemplo, nessa região, a bússola vai ficar alinhada na direção do vetor campo magnético, né? Então, a direção sul-norte da bússola vai ficar alinhada dessa forma. Se você pega a bússola e coloca ela aqui, ela vai ficar alinhada de acordo com o vetor B2. A direção sul-norte da bússola vai apontar na direção do vetor B2. Então, é uma forma de você saber a orientação dos vetores campo magnético é, por exemplo, espalhando limalha de ferro ou usando uma bússola, né? Uma bússola pequenininha, uma bússola elementar, né? Então, essa é a maneira que a gente utiliza, né? Os ingredientes teóricos, né, que a gente utiliza, ou os ingredientes teóricos, né, que a gente usa para desenhar graficamente, para a gente mapear a influência magnética de um ímã no espaço ao seu redor, tá? Lembrando aqui, gente, o seguinte, essa observação é muito importante. Diferente do que acontece no caso do campo elétrico, no campo elétrico, você tem cargas positivas, no caso da eletricidade, né?
Você tem cargas positivas e cargas negativas separadas uma da outra. Você tem, a gente chama de monopolos elétricos, né? No caso do magnetismo, isso não acontece. O polo sul de um ímã está sempre coladinho no polo norte. Você nunca vai achar o que a gente chama de monopolos magnéticos. Se os monopolos magnéticos, ou seja, o polo norte separado do polo sul, se eles existem, eles são tão raros na natureza que nunca foram encontrados até hoje, experimentalmente, né? Então você nunca vai achar um ímã apenas com o polo norte e apenas com o polo sul. Você nunca vai ver uma coisa desse tipo aqui, né? O polo norte de um ímã, lá com as linhas de indução saindo dele, né? E o polo sul do ímã com as linhas convergindo para ele, né? Parecido com o que acontece com o caso de campo elétrico e cargas elétricas. Isso aqui, ó, não acontece para o magnetismo, ou pelo menos experimentalmente nunca foi detectado esse tipo de coisa, né? Sempre o polo sul está coladinho no polo norte. Isso faz com que as linhas de indução do campo magnético elas sejam linhas fechadas, tá? Não são linhas abertas, são linhas sempre fechadas. Então aqui, por exemplo, essa linha de indução, ela nasce no polo norte, vai lá fora, converge para o polo sul, mas dentro do ímã eu tenho linhas de indução também, ó. Eu tenho linhas de indução percorrendo o material magnetizado. Essa outra linha aqui, ela nasce no norte, converge para o sul, mas lá dentro eu tenho vetores campo magnético também. A linha, ela se fecha, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui ela vem, converge para o norte, mas lá dentro você tem vetores campo magnético também, ok? Então você sempre tem um circuito fechado, né? Um caminho fechado para as linhas de indução do campo magnético. Por quê? Porque não existem monopolos, né? O polo sul está sempre coladinho com o polo norte, tá ok? Pelo menos é isso que a gente verifica experimentalmente, né? Nunca foram encontrados monopolos magnéticos, ok? Tem algumas teorias, alguns modelos que dizem que pode ser que existam, né? Mas nunca foram encontrados experimentalmente, os monopolos, né? Então, se nunca foi encontrado experimentalmente, eles não existem até então, tá? Então tá, essa é a maneira como a gente mapeia o campo magnético ao redor de um ímã, tá? Mas como agora determinar a intensidade, como medir experimentalmente a intensidade do vetor B, tá? Aqui a gente aprendeu a determinar a direção e representar os vetores, né? Já estudou as convenções, mas como medir de fato a intensidade do B? Uma das maneiras é através de um efeito que acontece, né, que a gente verifica experimentalmente, que é a chamada força de Lorentz, tá? Desde o final do século XIX, os experimentos já mostravam o seguinte: sempre que você tem uma carga elétrica em movimento numa região de campo magnético, ou seja, uma região onde o campo magnético é diferente de zero, essa carga ela sofre uma força que é exercida pelo próprio campo magnético. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, você tem uma carga que está lá no seu laboratório. Lá no seu laboratório você tem um ímã, né, ou um conjunto de ímãs, e aí nesse ponto aqui, ó, onde a carga está passando com velocidade v, nesse ponto eu tenho que o vetor campo magnético aponta nessa direção. Tá? Então você tem o vetor B aqui, o vetor V, e ambos formando um ângulo θ entre eles. Experimentalmente a gente nota que essa carga ela sofre a ação de uma força de origem magnética, tá? Que é a chamada força de Lorentz, né? Em homenagem ao Lorentz, né? Que foi um dos expoentes da física aí no início do século XX. Tá? Mas esses experimentos aqui, desde o final do século XIX, isso aqui já era conhecido, né? Inclusive, a gente vai falar nos próximos vídeos, quando você tem uma corrente elétrica passando num fio e nas proximidades de uma região onde você tem campo magnético, esse fio ele sofre uma força. Tá? Então, quando você tem uma única carga atravessando uma região de campo magnético, ou quando você tem uma coleção de cargas atravessando a região de campo magnético, cada uma dessas cargas sofre uma força de origem magnética, que é a força de Lorentz. Ok? Então, como que é a expressão quantitativa, né, e que vem dos experimentos, como que é a expressão da força magnética? Essa força magnética ela é dada por um produto vetorial. Ela é igual
a carga, o valor da carga, né, que está passando por ali, a carga que está se movimentando na região de campo, vezes o produto vetorial do vetor velocidade com o campo magnético. Tá? Então, a direção da força magnética é dada pela direção do produto vetorial, multiplicado pela carga. Então, digamos aqui nesse exemplo, que essa carga aqui é uma carga positiva. Tá? Vamos fazer o produto vetorial de V com B, usando aquela regrinha da mão direita que a gente viu lá na Física 1. Né? E vocês viram no curso de álgebra vetorial também. Tá? Então, digamos aqui o seguinte. Você tem o vetor velocidade, esse pincel vermelho aqui. Né? Tanto o vetor V quanto o vetor B, nesse exemplo aqui que eu estou dando, eles são paralelos ao plano XY. Então, eles estão contidos no plano XY. Só para ficar fácil aqui de desenhar. Né? Então, imagina, você tem o plano XY aqui horizontal, você tem o vetor velocidade apontando para cá, digamos, e o vetor campo magnético apontando para lá. Então, ó, vetor velocidade para cá, campo magnético para lá, só que na horizontal, né? Aqui está o plano XY. Então, o vetor velocidade é o pincel vermelho e o vetor campo magnético é o pincel azul. Como que você faz o produto vetorial de V com B? Só relembrando, né, gente? Isso aqui a gente já viu. Posiciona o punho direito na junção dos dois vetores. E aí, com os dedos curvados, você joga, imaginariamente, né? Você joga o vetor V em cima do vetor B. Então, imagina aqui que eu estou pegando o vetor vermelho, o pincel vermelho, e jogando em cima do pincel azul. Então, estou pegando o V, jogando em cima do B. Qual que é a direção do resultado, né? Do produto vetorial V com B? Ó, peguei o V, joguei em cima do B, estiquei o dedão. A direção do dedão me dá a direção da força magnética. Tá? Então, Q vezes o produto vetorial da vetor velocidade com o campo magnético. Essa é uma relação experimental. Né? É assim que acontece. Tá? E se a carga for positiva, então a direção da força magnética é a direção do produto vetorial V com B, que é esse que eu acabei de desenhar. Né? Joga a velocidade em cima do campo magnético, estica o dedão. E se essa carga aqui fosse negativa? Se esse cara aqui, ó, fosse negativo. Ué, então você faz o V VEC B, tá? Digamos que você tem aqui um elétron, por exemplo, que está viajando aqui nessa região, onde o campo magnético aponta para lá, naquele ponto. Ué, você faz a mesma coisa. Você faz o V, que é o vermelhinho, em cima do B, ó, joga o V em cima do B e estica o dedão. Se a carga for positiva, a direção é a direção do dedão. Se a carga for negativa, como vai aparecer um sinalzinho de menos multiplicando por esse cara, o que acontece? Você inverte o sentido da força. Então você faz primeiro o V VEC B, estica o dedão, faz o resultado do produto vetorial V com B. Normalmente, esquece o sinal da carga, joga o V em cima do B e estica o dedão, beleza. Se for uma carga positiva, a direção da força é a direção do dedão. Se for uma carga negativa, a direção é contrária. Porque você vai ter um número negativo multiplicando esse cara. Se esse cara aponta para cima, o que dá? Um vetor apontando para cima, multiplicado por um número negativo. Vai aparecer um vetor para baixo. Então, essa força magnética vai apontar para baixo. Ok? E se for positiva, vai apontar para cima. Tá? Então, a referência é sempre o produto vetorial V VEC B, que você faz pela regra da mão direita. O sentido final que essa força vai ter vai depender do sinal da carga. Tá? E aí, em módulo, se eu quiser saber a intensidade da força magnética, vai ser o módulo da carga vezes o módulo do produto vetorial. O que é o módulo de um produto vetorial? Módulo do primeiro, V. Módulo do segundo, B. Seno do ângulo entre eles, seno de θ. Né? Θ é o ângulo entre os dois vetores. Então, o módulo da força magnética é dQV seno de θ, onde o Q é o módulo da carga, né? B e V são os módulos do campo magnético e da velocidade. Tá? E θ é o ângulo entre eles. Beleza? E aí, uma observação importante aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Repara que, como a força magnética ela é definida a partir de um produto vetorial, a força magnética ela vai ser sempre perpendicular, tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Né? Então, isso aqui sempre vai acontecer.
Então, só para reforçar isso, né? A gente tem aqui, ó, esse ângulo aqui é 90 graus, ângulo entre a força magnética e o vetor B, e esse outro ângulo aqui, ó, entre a força magnética e o vetor velocidade também é 90 graus, tá? Isso é por causa do produto vetorial, tá legal? Então, como a força magnética faz 190 graus com a velocidade e também com o campo magnético, né? A força magnética ela sempre vai desviar a direção do vetor velocidade sem alterar o módulo dele. Porque para alterar o módulo da velocidade, essa força teria que ter componente na direção da velocidade, ou na direção contrária, né? Se fosse se ela estivesse freando, né? Se a força magnética acelerasse a carga, ela teria componente a favor da velocidade. Se a força magnética freasse a carga, ela teria componente contrária à velocidade. Mas ela não faz nenhuma coisa nem outra. A Fmag faz 190 graus com a velocidade. Então ela só vai desviar a direção da velocidade, a direção de movimento da partícula. Não vai realizar trabalho sobre a carga e nem modificar a velocidade dela. Nem modificar o módulo da velocidade. Só vai modificar a direção. Tá legal? Então, agora, só para a gente fazer um exemplo desse caso, vamos um exemplo dessa equação, uma aplicação prática, né, dessa equação. Vamos trabalhar com um exemplo onde eu vou ter uma carga elétrica se movimentando numa região de campo magnético uniforme, tá ok? Então, digamos que você chegou lá no seu laboratório e estabeleceu experimentalmente lá uma região de campo magnético uniforme, e aí você vai colocar uma carga elétrica em movimento nessa região de B uniforme. Vamos ver qual que é o tipo de movimento que essa carga vai ter. Pessoal, vamos dizer o seguinte, tá? Que você chegou lá no seu laboratório e você estabeleceu um campo magnético uniforme, né? Ou seja, em todos os pontos o vetor B tem a mesma direção e a mesma intensidade. E digamos que esses vetores B, eles estão entrando no quadro, tá? Sempre que a gente representa um vetor entrando no quadro, a gente usa essa simbologia aqui, ó. Você tem um vetor, né? Que está entrando no quadro, um vetor B entrando aqui no quadro. Por quê? Imagina que o vetor é uma flecha, né? Imagina que você tem assim uma flecha. Esse aqui é o vetor B. Tá legal? Então você tem a ponta da flecha e você tem a parte de trás da flecha, né? Essa parte de trás, esse xizinho é a parte de trás e o pontinho é a parte da frente. Então se o vetor está entrando no quadro, a gente está vendo, a gente está observando a parte de trás da flecha, né? Então a gente representa dessa forma, o vetor está entrando lá no quadro. Se o vetor estiver saindo do quadro, a gente representa dessa forma, a gente coloca um pontinho assim, ó. Porque aí, nesse caso, se o vetor está saindo do quadro, vindo na nossa direção, a gente está vendo a pontinha dele. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu vou usar um campo magnético uniforme entrando no quadro. Tá?
Gente, então olha só, vamos descrever, esse é um exemplo bem tradicional, né? É uma aplicação bem tradicional aí da força de Lorentz, tá? Então, digamos que você chegou lá no seu laboratório e aí você experimentalmente, né, você estabeleceu uma região de campo magnético uniforme. Então, você construiu lá um ímã grandão, tá? E aí você conseguiu estabelecer linhas de campo magnético, você estabeleceu linhas de indução cujos vetores campo magnético associados têm a mesma intensidade e a mesma direção em todos os pontos, tá legal? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carga positiva, uma carga Qzinho, e vou lançar essa carga, vou inserir essa carga nessa região de campo magnético com a velocidade v aqui apontando para a direita, por exemplo, ou seja, eu vou lançar essa carga com o vetor velocidade v fazendo 90 graus com o campo magnético, que é justamente o que eu tenho aqui, né? O vetor velocidade está apontando para a direita e o vetor campo magnético está apontando para dentro do quadro em todos os pontos. Então você tem velocidade para lá, paralela aqui ao quadro, né? No plano do quadro, e o campo magnético entrando no quadro. Então fazem 90 graus entre si, né? E aí eu quero analisar o movimento dessa carga nessa região de campo. Olha só, gente, vamos determinar qual que é a direção da força magnética, usando aquela definição ali, ó, vamos determinar qual que é a direção da força magnética que está atuando na carga nesse instante aqui, ó, quando ela está passando aqui por baixo com velocidade v, tá? Ó, o que é força magnética? Carga, no caso ali é uma carga positiva, velocidade vec b. Então você tem velocidade para a direita e campo magnético entrando no quadro. Ó, velocidade para lá, campo magnético entrando no quadro. Vou fazer o v vec b. Posiciono a mão direita aqui, vou jogar o vetor azul, que é a velocidade, em cima do vetor vermelho, que é o campo magnético. Então, ó, joguei o v em cima do b, estiquei o dedão. Como é uma carga positiva, a direção do v vec b me dá a direção da força magnética naquele ponto. Então, aqui, ó, nesse instante, a força magnética aponta para onde? Para cima. Então, aqui, ó, a força magnética aponta para lá. Esse é o F mag, né? Força F magnética. O que a força magnética vai fazer, gente? Ela vai desviar a direção do vetor velocidade, não vai modificar o módulo dela. Então o V vai continuar, a rapidez do movimento continua a mesma, o que vai mudar a direção. Então digamos que essa força magnética vai atuar aqui na carga, aí ela se desloca daqui para cá, tá? Ela foi deslocada daqui para cá. Bom, aqui em cima eu tenho a velocidade apontando para cima, então o vetor azul aqui apontando para cima, e o campo magnético está apontando para dentro do quadro. Então, ó, o V está para cima e o campo magnético entrando no quadro. O que eu vou fazer? Posicionei o punho na junção dos dois, vou jogar o V em cima do B. Ó. Joguei a velocidade, que é o azul, em cima do vermelho e estiquei o dedão. Ó. Joguei o V em cima do B, estiquei o dedão. Como é uma carga positiva, a força nesse ponto aqui está apontando para onde? Para a esquerda. Então aqui, ó, eu vou ter uma força magnética apontando para a esquerda. F mag. O que essa força magnética vai fazer? Vai desviar a direção do vetor velocidade. Então essa carga, digamos, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Né? Na verdade, o tempo todo vou ter força magnética atuando na carga. Aqui eu estou representando em alguns instantes específicos. Né? Mas aqui a rigor eu teria que pegar mais pontos, né? E fazer o mesmo raciocínio em vários pontos. Aqui eu vou pegar só 4 pontos, tá? Já vai ser o suficiente para ilustrar o que eu quero. Então, digamos que a carga agora ela foi desviada, né? E ela saiu daqui e veio para cá. Aqui em cima, qual é a direção da força magnética? Ó, velocidade para lá, o campo está entrando. De novo, velocidade está para a esquerda aí de vocês e o campo magnético está entrando. Então, velocidade é o azul, campo magnético está entrando no quadro, é o vermelho. Então, vou jogar, vou pegar a velocidade e jogar em cima do B. Posicionei o punho, joguei o V em cima do B. Ó. Joguei o V em cima do B, estiquei o dedão. Força magnética aqui aponta para onde? Para baixo. Aponta para cá. É o F mag. Novamente. Né? O que essa força magnética vai fazer? Vai desviar a direção do vetor velocidade, trazendo ela daqui para cá, por exemplo. Né?
Nesse ponto, vamos lá, último exemplo. A velocidade está para baixo, ó, a velocidade está para baixo e o campo magnético está entrando no quadro. Ó, deixa eu tentar fazer aqui. Velocidade está para baixo e o campo magnético entrando no quadro. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o V em cima do B. Ó. Joguei o V em cima do B e estiquei o dedão. Tem que fazer uma ginástica aqui para tentar explicar para vocês, né? Então, aqui, ó, velocidade está para baixo, campo magnético está entrando no quadro. Vou jogar a velocidade em cima do B, com os dedos curvos, ó. Joguei o V em cima do B e vou esticar o dedão. Joguei o V em cima do B, estico o dedão. A direção do dedão me dá a direção da força magnética, porque é uma carga positiva, né? Então, aqui, ó, eu vou ter uma força magnética para a direita. Então, olha só, gente. Dá uma sacada nisso aqui, ó. O tempo todo, nesse movimento, onde a carga está com velocidade V perpendicular ao campo B, que tipo de movimento que é esse aqui? Não é um movimento circular? Vocês concordam comigo que a força magnética, o tempo todo, se eu tivesse desenhado mais pontos aqui, eu chegaria na mesma conclusão. O tempo todo, o vetor força magnética está apontando para o centro da trajetória. Aqui, ó, apontou para o centro, aqui para o centro, aqui para o centro. O que está lembrando, gente? Isso aqui não está lembrando força centrípeta, não é? O tempo todo, a força é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória. Então, é óbvio que, nesse caso, a força magnética, ela está fazendo o papel de força centrípeta. Então, nesse caso, o Fmag é igual ao F centrípeto, lá da física 1, né? E mais do que isso, é um movimento circular uniforme, porque essa força magnética não modifica o módulo da velocidade, ela só modifica a direção, né? Então a Fmag faz o papel de F centrípeta, tá? Então isso aqui, ó, é um exemplo de movimento circular uniforme. Uma carga com velocidade V perpendicular ao campo magnético vai executar um movimento circular uniforme. O que eu quero fazer aqui agora é explorar um pouco mais esse problema, né? A primeira coisa é isso aqui, ó. Fmag é igual a F centrípeto. Se a gente lembra lá da física 1, existe uma expressãozinha para a força centrípeta, uma expressão geral, né? Que é massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado, com que ele está, a velocidade tangencial, né, ao quadrado, sobre o raio da trajetória. mv2 sobre r. Isso é lá da física 1, né? Então eu já sei a expressão, eu já sei que o Fmag é igual a isso, mas eu tenho uma expressão para o Fmag, né? O Fmag é a força de Lorentz. Em módulo, qual que é a intensidade da força magnética? BQV seno de θ. Nesse caso aqui, qual que é o ângulo entre velocidade e campo magnético? Não é 90? Então aquele seno de 90 aqui, ó, é 1. Então nesse caso eu tenho o seguinte, o meu Fmag, esse sujeito aqui, ó, a intensidade dele é campo magnético vezes carga vezes velocidade. É BQV, né? Que o seno de 90 é 1. Então eu posso igualar esse cara com esse para achar o raio da trajetória em função da massa e da velocidade do campo magnético e da carga, né? Então eu posso igualar essas duas expressões e aí eu tenho o seguinte, ó, isso implica aqui B, campo magnético, intensidade, né? Vezes Q, vezes velocidade, isso é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Então, se eu conheço a velocidade, conheço o campo, conheço a carga, né, e a sua massa, eu consigo achar uma expressão para o raio da trajetória nesse experimento. Então aqui eu vou cancelar o V, né, que vai cortar o V aqui também. Eu vou isolar o raio aqui, ó. Isso implica que o raio dessa trajetória do tipo movimento circular uniforme, né, na presença de campo magnético, é igual a mv, m vezes massa vezes velocidade, sobre Q vezes V. mv sobre QB. Ou seja, a velocidade não muda. A velocidade é sempre constante porque a força magnética não muda o módulo dela, né? A massa e a carga são sempre constantes.
Então, um experimento desse tipo, se você lá no seu laboratório consegue ajustar a intensidade, se você consegue variar a intensidade do campo magnético, você consegue ajustar o raio dessa trajetória. Então, aqui, por exemplo, né, M, V e Q são fixos. Então, quanto maior o campo magnético, menor o raio dessa trajetória circular aqui. Né? Isso, pessoal, tem uma... E o contrário também, né? Quanto menor o campo, maior o raio. Tá? Isso tem uma aplicação, pessoal, muito interessante num dispositivo que, né, é extremamente importante para o desenvolvimento da física, principalmente da física de partículas, que são os aceleradores de partículas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Igual tem o maior acelerador de partículas que existe, né, no planeta, é um acelerador chamado LHC, né, que é basicamente é um túnel enorme que foi construído lá na fronteira da Suíça com a França, é um túnel subterrâneo, e o que o pessoal faz? Eles pegam cargas elétricas, né, prótons, elétrons, enfim, e colocam essas cargas em altíssimas velocidades no interior de uma região onde você tem campo magnético. E aí os experimentos consistem em você acelerar essas cargas a altíssimas velocidades e colidir essas cargas. Por exemplo, você pega dois feixes de prótons que estão viajando a altíssimas velocidades e aí quando eles interagem entre si, no resultado dessa interação, você tem a formação de outras partículas elementares. E essas partículas elementares que surgem na colisão, devido a efeitos de natureza quântica, né? Essas partículas elas são estudadas, né? Então, o esquema básico é o seguinte, né? Fazendo assim um esboço bem geral do funcionamento de um acelerador de partículas, a gente tem o seguinte, isso é isso aqui, ó. A ideia, o princípio físico é governado por essa equação aqui, tá? Então você tem um túnel subterrâneo, tá? Muito compridão. No caso do LHC, que é esse laboratório, né, de colisão, esse colisor de partículas que tem lá na Europa, né, esse perímetro aqui ele é da ordem de, acho que uns 30 quilômetros, alguma coisa do tipo. É um túnel bem grandão e ele tem que ser subterrâneo para evitar interferências externas, né? Então é um túnel enorme né, foi um túnel que foi construído subterrâneo, tá? E aí dentro dessa região aqui você tem campo magnético. Então você tem, né, linhas de campo em torno de todo o perímetro, né, desse experimento. Né? Toda a região aqui, ó, você tem campo magnético, tá? E aí o que o pessoal faz? Eles colocam prótons, por exemplo, para viajar no interior, prótons, né, que é as cargas positivas, colocam essas cargas para viajar, por exemplo, aqui prótons, né, colocam um feixe de prótons para viajar no interior desse túnel a altíssimas velocidades. Eles estabelecem um campo elétrico no interior aqui desse túnel e vão acelerando aos poucos, né, esse feixe de prótons. Digamos que esse feixe de prótons vai viajar nesse sentido aqui assim, né? E colocam esse feixe de prótons para viajar a velocidades próximas da velocidade da luz, né? 99% da velocidade da luz. Né? Então você coloca um feixe de prótons para girar, por exemplo, no sentido anti-horário. Aí você pega um outro feixe de prótons, coloca ele aqui assim, ó, e coloca ele para girar no sentido anti-horário. Um outro feixe de prótons para girar no sentido anti-horário. E aí, quando você vai regulando a intensidade do campo magnético, automaticamente você vai regulando o raio da trajetória. Você vai mexendo na intensidade do campo magnético, vai mexendo no raio das órbitas dessas partículas, né? Você vai mexendo aqui no raio R1 e no raio R2 desses feixes. Então você vai ajustando esses raios a partir do ajuste do campo magnético até fazer com que esses dois feixes eles entrem em rota de colisão. Quando você tem dois feixes de prótons colidindo a velocidades próximas da velocidade da luz, como resultado dessa colisão, você tem muitas outras partículas elementares, mesons, neutrinos, enfim, bósons, né? Enfim, você tem uma série de outras partículas que surgem durante a colisão. Inclusive, né, um prêmio Nobel de Física recente
foi dado por um camarada chamado Peter Higgs, né? É o Peter Higgs. Peter Higgs é um físico belga, tá? Já bem velhinho, né? Ele lá na década de 60, acho que nos anos 50 ou 60, ele previu, né, através de cálculos de mecânica quântica, ele previu a existência de uma partícula elementar chamada de bóson de Higgs, né? Basicamente, assim, falando bem a grosso modo, o bóson de Higgs é uma partícula que ela entra ela é importante ela foi importante, né, e continua sendo importante, claro, na fabricação das partículas elementares. Então, por exemplo, quando a gente pega o próton e o elétron, por que o próton e o elétron têm a mesma carga, só que com sinais contrários, né? Tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 para o próton e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 para o elétron. Por que são esses valores exatos? Por que a massa do próton tem aquele valor específico? Por que a massa do elétron tem aquele valor específico, né? A explicação que está por trás desses valores muito precisos de massa e de carga das partículas elementares, a explicação gira em torno da existência do bóson de Higgs, né? Então, assim, a grosso modo, é uma partícula que ela vai estabelecer os valores específicos de carga e massa das partículas elementares, né? Então, o bóson de Higgs, a existência dele foi prevista lá nos anos 60, se não me engano, tá? Só que até então, naquela época, a existência dessa partícula não foi verificada experimentalmente. Só recentemente, agora no início dos anos 2010, né, é que com a construção do LHC, né, o LHC foi construído para tentar detectar a partícula de Higgs, né, o chamado bóson de Higgs, né? E como que essa partícula foi detectada? Usando experimentos desse tipo. Você colidindo feixes de prótons a altíssimas velocidades, né? E aí, como resultado dessa colisão, o pessoal esperava que uma das partículas que surgisse na colisão seria justamente o bóson de Higgs, né? E, de fato, essa partícula foi detectada, né? Durante essas interações, né? Aqui no entorno desse experimento, você tem vários sensores, né? Você tem vários leitores que vão detectar as partículas que são resultado da colisão e vão ver as propriedades físicas dela, né? Então, usando essa montagem, o pessoal detectou o bóson de Higgs, né? E aí o Peter Higgs ganhou o Nobel de Física recentemente, eu não me lembro que ano que foi, mas foi algo relativamente recente. Isso foi muito importante porque toda a teoria de física de partículas elementares, ela pressupõe a existência do bóson de Higgs. Se a partícula de Higgs não tivesse sido detectada, o pessoal ia ter que mudar toda a teoria, né? E então seria uma dor de cabeça enorme, né? Mas de fato, felizmente, ela foi detectada, né? E com todas as honras aí, né? O Peter Higgs recebeu o prêmio Nobel, né? Ainda vivo, né? Felizmente, apesar de ele já estar uma idade ali bem avançada, né? Mas merecidamente ele ganhou o prêmio, né? Então, uma das utilidades da força de Lorentz, né, que leva a essa relação entre raio e campo magnético, no caso de partículas se movimentando perpendicularmente ao campo magnético, uma das utilidades são os aceleradores de partículas, tá ok? Elas obedecem a essa relação aqui. O raio depende do campo magnético na região onde a carga está passando, tá legal? Então, beleza, gente. Aí se encerra o vídeo 47 e vamos seguir adiante aí no 48.